16 é uma notícia muito relevante e que merece agora a análise e o comentário com o convidado da SIC Notícias, o historiador Adelino Cunha. Adelino, boa noite, bem-vindo. É de facto muito relevante que isto tenha aparecido, esta notícia, agora e hoje, no dia seguinte, à deslocação deste senhor, de surpresa, ao Reino Unido. Estou de acordo. Nós podemos estar, ainda não sabemos, mas podemos estar perante o início do momento de viragem neste conflito. Esta promessa vem no seguimento deste périplo que o Presidente da Ucrânia fez pelas capitais da NATO, as principais, fez Roma, fez Berlim, fez Paris e fez Londres. Aliás, ele em Londres ontem foi recebido na sala onde o Churchill fazia os seus célebres discursos durante a Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha nazi. Ele obteve apenas nessa altura um compromisso. Não foi por acaso, provavelmente? Não, a ideia era mesmo essa. Portanto, aqui a coreografia tem toda a relevância. E ficou apenas uma promessa da parte do Reino Unido de que iria formar pilotos. A expectativa que ficou é, havendo formação de pilotos, os aviões irão ser entregues em algum momento, mas não se tinha a noção de que eram a tão curto prazo. Porque a forma como a questão é colocada significa que, enfim, não sei quanto tempo é que será necessário para que o programa seja acionado, mas significa que vão ser entregues esses aviões. Isto significa, penso eu, uma de duas coisas. Quando a Ucrânia tiver esta capacidade militar, que é de uma enorme relevância no terreno, parece-me a mim, uma de duas coisas. Ou vai haver uma escalada do conflito da parte da Ucrânia e da Rússia, e a Ucrânia corre o risco de se transformar num grande cemitério da Europa inteira, ou então está apenas a reforçar, e este é apenas entre aspas, a sua posição negocial. Eu digo isto pelo seguinte, porque e aí, portanto, poder ter um peso muito maior para as tais negociações de paz. E não é por acaso que isto é dito pelo Primeiro-Ministro do Reino Unido, que em março tem dito algo do género que nós achamos que a solução do conflito vai ser diplomática, a Ucrânia vai ter que sentar à mesa das negociações com a Rússia em algum momento, mas queremos que o faça nas melhores condições possíveis, ligando nós os pontos, e se o pudermos fazer, enfim, com esta benevolência que tem que se ter, que é um pouco de especulação, poderá caminhar-se para esse sentido, ou seja, reforçar a Ucrânia ao máximo para que ela possa negociar com a Rússia, pelo menos um armistício, em circunstâncias diferentes das atuais. É uma jogada de alto risco. Mas que ainda por cima tem já o apoio, não relativamente aos F-16, mas pelo menos ao treino e à formação da parte de França, porque ainda ontem França disse que apoiava e queria fazer sensivelmente a mesma coisa, treinar em França pilotos ucranianos. Mas para que isto possa acontecer, tem de haver aqui um player que ainda não se falou, que é sobre os Estados Unidos, e a anuência americana à utilização de caças fabricados nos Estados Unidos em espaço aéreo ucraniano e a entrega, portanto, à Ucrânia, de aparelhos que sejam, por exemplo, da Polónia ou de outros países. Perdoa a expressão, mas é um pouco que os Estados Unidos são a mão atrás do arbusto, não é? Nada disto seria feito se os Estados Unidos tivessem dado a sua anuência. O facto de já saber que há países disponíveis, a Polónia, evidentemente, aliás, a Polónia vai ter uma importância decisiva naquilo que for o futuro daquela região da Europa, a própria França, que irá formar pilotos, a Holanda, os Países Baixos e agora o Reino Unido. Ou seja, esta coligação, que é apenas um início de um processo, e é feita com países que são de uma enorme relevância do ponto de vista europeu e militar. Portanto, eu penso mesmo que este momento, enfim, não vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, mas pode ser o início de um processo novo. A contraofensiva, que se tem muito falado, não é? É um bocadinho como um unicórnio que não vai de aparecer, se calhar começa aqui na diplomacia e não tanto naquilo que está a passar no terreno. Portanto, alguma coisa vai mudar. A questão que eu coloco há um risco. O risco é a Ucrânia, a hipótese A, consegue de facto negociar o suficiente para poder ter outras condições para negociar aquilo que é o seu território, ou há uma escala do conflito que transforma aquele território numa zona de devastação. Portanto, essa hipótese daquilo ser um cemitério tem que estar em cima da mesa e é preciso ter aqui algum cuidado com a forma como nós vamos olhar para este conflito. Mas a Ucrânia há muito tempo que pede aviões, portanto a Ucrânia provavelmente estará ela própria também preparada para essa eventualidade. Sim, Rodrigo, o facto da decisão ser expectável, e ela é expectável desde que os tanques chegaram, a partir desse momento que sabia que o pedido seguinte queria também já agora, desculpe interrompê-lo, mas é que esta expressão da coligação que eu fazia referência há pouco não foi inventada pelo Reino Unido e pela Holanda, que anunciaram em conjunto esta decisão. É pela Polónia, que a 5 de abril já estava a falar no assunto, o que levanta a questão. A Polónia está a ter uma capacidade e um peso que provavelmente desde que se libertou da União Soviética nunca teve.
Sim, e há uma questão relevante que é o diálogo entre a Polónia e a Ucrânia, do ponto de vista histórico, sempre foi muito tenso. Aliás, há territórios que são voláteis e que circularam sempre entre a Alemanha, a Ucrânia e a própria Alemanha. Grande parte da Ucrânia fez parte da comunidade polaca-lituana. Exatamente. É dos séculos XVI, XV e XVIII. Sim, e depois, na Segunda Guerra Mundial, houve mais territórios que foram desagregados para configurar aquilo que é a Ucrânia moderna. Portanto, a Polónia vai, de facto, emergir como um país com uma grande relevância naquela região. Até será curioso ver como é que será depois o diálogo futuro entre os polacos e os próprios alemães, não é? Mas vai haver muitas mudanças. E o que é interessante, do ponto de vista histórico, nós não podemos, do ponto de vista histórico, analisar nada do que está a passar, temos zero competências para isso, podemos ajudar a dar contexto e olhar para a história e tentar dar algum contexto, mas toda a gente está convicta de que o mundo que vai ser daqui vai ser um mundo diferente. E vamos ter um facto também muito relevante, parece-me que é a própria cimeira da NATO, em julho, que aumenta ainda mais a pressão sobre a Rússia e sobre todos os países envolvidos. Sendo que a Rússia está, e deixe-me só passar para o tema seguinte, a Rússia tem mantido imensos contactos com outros países, nomeadamente em África. E agora está de visita a Moscovo, o chefe do Exército, do Estado-Maior-General do Exército da África do Sul, naquilo que chamam uma visita de boa vontade. Isto é uma outra forma de dizer fornecimento de armas sul-africanas à Rússia? Se permite só o parênteses, a questão da NATO é relevante porque os países bálticos querem um cronograma que fixe as datas de adesão e a Ucrânia quer ser formalmente convidada. Se nós reportarmos à Cimeira de Bucareste 2008, que está no cerne até desta indignação da Rússia, já há esse compromisso da parte da NATO de haver uma adesão. Agora a questão é até que ponto é que a NATO vai ser consequente com esta adesão. Ou era bluff, e estavam apenas a fazer bluff, ou vou ter que integrar a Ucrânia. E a questão é, vou integrar a um país que está em conflito? Esta questão vai ser muito delicada. Também é preciso ver que quando se joga tudo, não é? Há esse risco também. Em relação à visita da África do Sul, eu disse aqui algumas vezes, e fiquei a falar sozinho, que a Rússia nunca esteve isolada internacionalmente. E nós, olhando para as 4 votações que houve na ONU, percebeu sempre que os mesmos países se abstiam sistematicamente. A Índia, o Irão, a China, a Coreia do Norte não conta, mas também o Paquistão e a África do Sul e muitos dos PALOPs, ou quase todos os PALOPs. O que está agora a acontecer é uma reconfiguração desta aliança, que era uma aliança apenas na ONU, que está, no fundo, a vir à luz do dia. Esta visita que o Rodrigo há pouco falou é dita pelos sul-africanos que é de cortesia, mas os russos falaram claramente, e foi a TASS que citou até o membro do governo, que é para estudar formas de cooperação militar. Aliás, os americanos acusaram a África do Sul, em dezembro, de ter enviado um cargueiro com armas precisamente para a Rússia. E a África do Sul já disse várias vezes, não condenou nunca a invasão, o que é curioso, e disse várias vezes que a culpa do conflito, em parte, estava até do lado da NATO. Portanto, a África do Sul emerge de forma aqui muito clara neste diálogo. Temos também a questão do próprio representante chinês, que está a fazer agora um périplo para alguns países europeus para encontrar uma solução para aquilo que ele diz que é um conflito ou uma crise política, sem se referir nunca à invasão. Portanto, se nós juntarmos todas as peças, há de facto aqui uma reconfiguração daquilo que são as posições de muitos dos países. A questão é se estão a reposicionar para iniciar finalmente o processo de paz e falarem sobre o armistício, ou se é para prevenir eventualmente uma escalada deste conflito. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite.